Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Cassi e no vídeo de hoje vou contar como eu descobri minha escoliose. Então, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou lançar para poder explicar direitinho a minha trajetória, né? Como eu descobri a escoliose, a cirurgia, o pós-operatório, porque eu não quero que os vídeos fiquem grandes. Não percam, gente, ativa o sininho. Então, tudo começou quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos e eu estava viajando em família. Como eu passei muito tempo sentada, porque era viagem de avião, eu comecei a sentir uma dor nas costas que não era normal, nunca tinha sentido antes. Aí eu comentei com meu pai. Pra quem não sabe, meu pai é médico. Aí ele já deve ter percebido alguma coisa, que às vezes a escoliose ela é visível, né? Tipo, a coluna torta, gente, coluna torta. Coluna é torta e às vezes dá pra ver. Então ele já deve ter percebido alguma coisa. Aí ele falou que quando a gente voltasse de viagem, a gente ia procurar um ortopedista. Foi dito e feito. Quando a gente chegou de viagem, a gente foi procurar o médico, que era um médico até conhecido dele, que trabalhava no mesmo hospital. Peraí, deixa eu só tomar um cafezinho. Eu não lembro de muita coisa que aconteceu naquela época, porque faz muito tempo. Por isso até que o vídeo vai ser um pouco mais curto. Mas vocês vão pegar a essência da história e vocês vão entender. Aí fui no médico, ele fez alguns exames de consultório. Eu não sei se esse termo tá certo, mas eu vou usar assim e eu vou explicar o porquê. Quando você chega lá no consultório, tem um exame que você fica curvado para frente e ele vai olhar se as suas costas é alinhada, sabe? Depois eu vou até postar foto lá no meu Instagram, então me sigam lá no Instagram, tá bom? Vocês vão entender melhor. E além disso, eu fiz, é claro, raio-x e realmente eu estava com escoliose. Eu não lembro quantos graus de curvatura eu tinha na época, mas era bem leve, sabe? Então eu descobri, ainda estava bem no início da escoliose, né? E assim, eu não tenho raio-x daquela época porque eu perdi, mas se eu tivesse eu mostrava pra vocês, era uma escoliose bem de leve mesmo. Então, assim, o tratamento que ele me recomendou foi usar um colete. Vou deixar o nome dele aqui pra vocês se quiserem pesquisar na internet. E qual foi a minha história com o colete? Tipo assim, era eu não lembro exatamente por quanto tempo eu devia ter usado, mas eu acho que durante todo o meu crescimento, né? Porque eu tinha 10, 11 anos, o médico falou, ela ainda está em fase de crescimento. Então, eu usava esse colete, por quê? Porque ele crescia junto comigo. Ele ajudava a segurar minhas costas no lugar para ela ficar retinha e ele crescia comigo, né? Com o passar do tempo eu tinha que ir num lugar específico para poder ajustar e ele aumentar. Então, eu lembro até dele falar que eu tinha que usar por alguns anos, mas eu não sei exatamente se era isso. Mas enfim, eu usei por 5 meses. Não façam isso, gente, sério. Se alguém estiver assistindo esse vídeo e usa esse colete, pelo amor de Deus, continue usando de acordo com o que seu médico falou. Não faça igual eu, porque eu burlei o tratamento, parei de usar depois de 5 meses, eu acho, e a minha escoliose piorou. Sim, foi por isso que depois de uns anos eu tive que operar. E é isso que eu sempre falo para todo mundo que me pergunta: siga as orientações do seu médico. Se você está em dúvida, se você quer saber se é só esse tratamento para você, procura outro médico, porque sempre uma pessoa dando uma opinião a mais, né, ainda mais outro médico, é muito importante. Foi isso que eu fiz também na minha. Ah, eu esqueci de falar. O meu tratamento que o médico passou foi esse de usar o colete, mas eu já vi também pessoas que precisaram só de exercícios, né, como RPG, pilates, fisioterapia. Então, assim, depende, né? Eu sempre falo, todo mundo tem o mesmo problema, mas cada um é de um jeito, né? Cada caso é um caso. E por isso que eu deixo bem claro que tudo que eu falo aqui é o que eu passei e não necessariamente você que está assistindo vai passar também. Enfim, né? O colete que eu devia ter usado por alguns anos, eu acho, eu usei por exatamente 6 meses, mais ou menos. Acho que foi 6 meses. Por quê? Foi falta de responsabilidade minha, gente. Eu não culpo meus pais por isso, de jeito nenhum. Eu que sofria demais por usar ele e meus pais ficaram com dó. Então parei de usar e esqueci que eu tinha escoliose. Fui viver minha vida. Esqueci. Literalmente, nem lembrava que eu tinha isso. Ah, vou explicar por que eu sofria com colete, gente, pelo amor de Deus.
É a minha experiência com ele, tá? Minha experiência com o colete. Eu, naquela época de 10, 11 anos, eu era uma pessoa muito tímida. Muito, né? Pouco não, muito mesmo, era muito. Já falei muito? E como o aparelho era grande, tipo, ele vinha desde assim, da minha bacia até aqui, ó, juro pra vocês. Ele batia aqui. Então, mesmo eu usando roupa por cima, ainda dava pra ver essa argola que tinha aqui. E isso me incomodava muito, porque eu era tímida, eu não gostava de chamar atenção. E eu usando aquele negócio, eu chamava muita atenção. Todo mundo vinha me perguntar se eu tinha sofrido acidente. Então, o que eu fazia na época para poder esconder o colete? Não, olha o nível, gente, da minha timidez. Eu escondi o máximo o colete. No meu colégio que eu estudava, as meninas usavam a blusa do uniforme, era baby look, né? Que é aquela blusa bem colada. Eu usava ela por baixo, botava o colete por cima para poder não machucar. E por cima, juro pra vocês, por cima eu colocava o uniforme do meu irmão, porque ele estudou no mesmo colégio que eu e a blusa dele era bem larga e bem maior, né? Aí, então, eu peguei o uniforme dele para poder usar por cima. Juro pra vocês. E ficava enorme, enorme. Juro pra vocês. Eu era magrinha, muito magrinha, magrinha mesmo. E baixinha, né? Então, assim, vocês imaginam. Era quase um vestido. Juro. E o colete eu usava por 24 horas, todos os dias. Não podia tirar pra nada. Só pra tomar banho. E era a minha maior felicidade, era tomar banho, né? E aí foi isso, durante 6 meses, todo dia usando 24 horas, só tirava pra tomar banho. Aí, depois de um tempo, o médico deixou eu tirar também para poder fazer educação física, né, na escola. E essa história é até engraçada. Essa história é engraçada, por quê? O colete eu não conseguia tirar sozinha, porque se tirava por trás. A pessoa tinha que me ajudar, ela vinha por trás. Você pega as duas hastes que tinha atrás do colete e fazia assim, para poder eu sair por trás, entendeu? Na escola eu não tinha meus pais para fazer isso, e eu precisava da professora. E naquela época, a professora tinha acabado de operar. E o que aconteceu? Ela não podia fazer força, e o colete tinha que aplicar uma certa força para poder ele abrir. Então eu sofria até para tirar o colete. Nossa, gente, que fase. Que época. Enfim. Então foi isso por 6 meses. Aí depois de um tempo eu parei de usar. Eu realmente não lembro dessa parte. Eu só parei de usar e segui minha vida. Então assim, eu tinha uns 10, 11 anos. Acho que eu tinha 10, na verdade. Eu tinha 10 anos. E fiquei exatamente 6 anos sem lembrar que eu tinha escoliose, sem procurar saber como é que tava, né? E eu não, assim, na época eu não imaginava que podia piorar. A gente nunca imagina essas coisas, porque a gente não tem esse conhecimento. Então, passaram-se 6 anos, eu já estava com 16 anos. O que aconteceu? Eu tive pneumonia e precisei fazer. Nossa, eu fiquei muito ruim naquela época. Mas enfim, eu tive que fazer raio-x do pulmão, né, para poder ver como é que tava. E pegou um pedaço da coluna. E foi aí que a gente conseguiu ver que a coluna tinha piorado muito. Tipo assim, piorou muito, sabe? Mas a minha sorte foi que demorou 6 anos para piorar do jeito que piorou. Porque eu já vi gente que a coluna, a escoliose, né, o grau, piora muito rápido. Tipo assim, num período de 6 meses, a coluna entorta muito rápido. Então eu já vi casos assim. Mas o meu demorou 6 anos para poder chegar onde chegou, né? Então quando a gente viu, meu pai preocupou muito, sabe? Ele nem queria acreditar que era o meu raio-x. Inclusive, essa história também é engraçada. Quando eu fiz o raio-x e a gente viu tanto que tinha piorado, meu pai não acreditou. E o que ele fez? Ele pediu para poder refazer o raio-x. Não, não sei como ele conseguiu, mas eu tive que refazer na mesma da hora. Juro pra vocês. Ele não acreditou que aquele raio-x era meu. Pra vocês verem tanto que aconteceu, né? Tanto que piorou. Enfim, fui tratar a pneumonia, porque eu fiquei muito ruim na época. E depois eu procurei um ortopedista. E aí eu fui no mesmo que tinha me atendido, né, 6 anos atrás. Então ele já sabia, já tinha tudo registrado. Ele foi super profissional e ao invés de ficar tirando satisfação por que eu não segui o tratamento que ele fez, que ele pediu, não, ele falou: tá, ela não usou o colete, então vamos tratar a partir de agora. O que foi? Foi. Aí eu refiz todos os exames de novo e realmente minha coluna tinha piorado muito. Falei pra vocês que eu não lembrava quantos graus eu tinha na época que eu descobri. Mas quando eu refiz esses exames, 6 anos depois,
eu estava com uma escoliose em S, porque a escoliose pode ter 2 formatos, que é o C e o formato S, né? A minha era em S, ou seja, tinha 2 curvas. Então, na curva de cima, se não me engano, tinha 44 graus e na de baixo, 47. Ou era o contrário? Acho que era o contrário, gente. Desculpa, errei. Era 47 graus em cima e 44 embaixo. Inclusive, eu vou postar a foto do meu raio-x dessa época, né, de escoliose, lá no meu Instagram. Então, fiquem atentos, não percam. E mais para frente, depois que eu contar a parte da cirurgia, eu vou postar também a foto do meu raio-x, já com meus 24 parafusos. O que ele falou pra mim foi o seguinte, que os casos operáveis são quando a pessoa chega a mais de 50 graus de curvatura, né? Dependendo. Claro que tem gente que opera com menos grau que isso, igual eu falei, depende da pessoa. Depende muito. Então, ele falou, olha, ela só tem 47 e 44. Eu vou recomendar a cirurgia porque ela tem 2 curvas. Se fosse só uma curva, a gente tentava outro tratamento, mas como ela tem 2, eu acho melhor a gente operar para aproveitar também que ela é jovem, né? Porque jovem recupera mais rápido da cirurgia. Então, foi isso. Ele virou e falou que eu tinha que operar. E, gente, eu juro pra vocês que eu estava torcendo pra operar. Torcendo. Por quê? Porque era uma coisa que me incomodava. Além das minhas costas doer com uma certa frequência, também tinha a questão da autoestima. Tinha a questão da autoestima, porque eu me conhecia, né? Eu sabia que minha coluna estava torta, eu não sabia quanto que tinha piorado, mas igual eu falei, a escoliose ela pode ser visível. Eu usava roupa, beleza, ninguém percebia, mas eu percebia, sabe? Eu me olhava no espelho e não gostava. Então, sei lá, eu tava torcendo para poder operar, porque eu não sei, eu não estava com medo naquela época. Acho que eu queria tanto operar que eu falei, não vou ficar com medo, mas é claro que é uma cirurgia que tem seus riscos como qualquer outra. Mas eu não fiquei com medo e fiquei feliz quando ele falou que eu tinha que operar, juro pra vocês. E aí ele chamou eu e meus pais no consultório, né, e falou que eu tinha que operar. O que aconteceu? Eu fiquei feliz, sorrindo, não parava de sorrir. E meus pais ficaram preocupados, principalmente meu pai, né, que conhece mais sobre cirurgia, essas coisas. E o que ele fez? Igual eu falei, ele foi procurar a opinião de outros médicos. Por quê? Porque ele queria ver se realmente o único tratamento era esse, a cirurgia. E por isso que eu falo pra vocês, procurem outros quando vocês estiverem com dúvida, entendeu? Foi exatamente isso que meu pai fez. Ele pegou opinião com outros médicos e realmente eles falaram que eu tinha que operar. E essa história já vai ficando por aqui, que eu já falei demais. E assim, gente, espero que vocês tenham gostado. Igual eu falei, eu vou continuar contando no próximo vídeo. Então não percam, tá? Não percam que vai ficar mais legal ainda a história. Então deixem seu like aqui, comentem se vocês ficaram curiosos. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, porque eu vou postar, né, meu raio-x lá. E compartilha esse vídeo, gente. Se você conhece alguém que tem escoliose ou se você mesmo tem escoliose, me ajuda a compartilhar esse vídeo para poder alcançar muitas pessoas, porque a minha ideia é essa, é ajudar todo mundo que fica com dúvida e vem me perguntar. Então, muito obrigada se você assistiu até aqui e um beijo.